cerâmicos, né? A partir dos cacos cerâmicos. Então esses materiais são sobras de vendas, ponta de estoque, né, Max? São ponta de estoque de lojas, coisas, pedaços que sobram, né? Porque eles são lançados todo ano, vai lançando, todo mês sai um, e eles não produzem sempre, né? Um tipo de peça não sai sempre, algumas são padrões, mas muitas, principalmente essas grandes, não sai sempre. Então sempre sobra um lote, às vezes é a mesma cor, mas muda o tamanho, então tem muita sobra disso, né? Muita ponta de estoque, e acaba virando lixo, né? Isso vai para uma caçamba e vai para lixão ou lugar de resíduo urbano, né? Então é uma maneira de reaproveitar materiais ao mesmo tempo que cria um efeito de embelezamento. De onde vem a beleza do mosaico? Vem do efeito de integração. Então são peças que estavam caóticas, a gente começou a organizar e agora a gente vai dar um padrão de forma, que podem ser vários, né? A gente vai trabalhar com padrões de formas da natureza, de padrões naturais. O mosaico são o trabalho com os caquinhos. Eu vou dar primeiro essa explicação de mosaico, depois eu vou dar a explicação do azulejamento, né, que é outros usos da cerâmica. Então eu vou explicar o que é mosaico e o que não é mosaico, tá? Então, mosaico vem de Moisés, vem da palavra Moisés. O que Moisés queria fazer? Ele queria unir um povo de Deus que cada um pensava de um jeito. Cada um pensava de uma maneira, cada um queria viver uma maneira, cada um por si, e ele via uma unidade naquilo. Então ele queria dar uma unidade naquilo que era diferente. Então o mosaico é essa união de diferentes numa unidade, né? Ligado à palavra de Moisés, que queria fazer isso, que queria unir o povo de Deus. Isso que ele queria fazer. Estava tudo confuso, cada um falando uma língua, que é o significado da Torre de Babel, onde cada um fala uma língua e ninguém se entende. Então aqui cada um está falando uma coisa, a gente vai querer dar um conjunto integrador, tá? Quando ocorre a integração, a gente usa a metáfora de que as peças umas conversam com as outras e não ficam contra as outras. Eu vou desenhar então aqui, fazer um exemplo do que é mosaico. O que conversa? Os lados. Os lados conversam, né? Então se eu coloco uma aqui, eu quero fazer essa peça conversar com essa. Isso é uma conversa. Elas estão se encaixando. E quando não conversa? O bico, que é a parte mais dura de uma peça, fica contra a outra. E aí, então eu vou colocar uma peça conversando aqui e uma peça que não conversa aqui. Um bico contra a outra. Vou pôr uma que conversa aqui. E uma que não conversa aqui. Uma que conversa aqui, ó. Vou dar um encaixe, né? Um triângulo tem 3 diferentes ângulos, vai ser difícil vir uma peça igual. Se eu coloco esse aqui, fica um vãozinho. Então a própria peça às vezes já me oferece um jeito melhor de se encaixar, que é um ângulo mais aberto aqui, que é esse aqui. Ok, achei. E vou fazendo aqui um que não conversa, né? Então vou fazendo aqui essa peça se encaixar. Vou colocar aqui uma que não conversa. Procuro um encaixe para essa. E faço aqui uma que não conversa. É um jogo de encaixe de peças. Ó, eu não estou procurando peças aqui. Ah, essa é melhor aqui. Eu pego a peça e vejo onde ela se encaixa. Se ela por acaso não se encaixar, aí que eu descarto, mas é muito difícil ela não se encaixar. De um jeito ela se encaixa melhor também. Eu procuro esse jeito e coloco. Vocês estão vendo? Eu não estou procurando peças aqui. Aqui vem eu faço o jogo. Tá? Então a gente está na aleatoriedade criando uma ordem.
Dá para entender, né? Onde o nosso olhar encontra mais conforto aqui? Que desenho? Então, isso não é uma coisa que o artista dá, é a lógica própria das coisas. A gente só faz o encaixe e o próprio padrão se expressa nisso, porque as peças têm mais ou menos um jeito parecido. Qual é o jeito parecido dessas peças? Elas são irregulares, diferente dessas que são regulares, né? Então cada lado tem um tamanho, os ângulos diferenciam de peça para peça. É muito difícil achar uma peça igual a outra, mas no jogo ela cria um conjunto. Certo? Parece que foram feitos, né? Então é isso que a gente busca quando a gente faz mosaico, tá? Se a gente quer fazer um mosaico dentro de uma figura geométrica, presta um tijolo aqui para desenhar uma figura no chão. É um caco ali, né? É um tijolo. Então eu quero fazer um mosaico dentro de um triângulo. Por onde a gente começa? A gente faz de fora para dentro. Porque a gente quer que essa peça pareça realmente como um triângulo bonitinho. Então a gente vai fazer as laterais. Então se aqui por acaso na parede a gente desenhar um triângulo, a gente vai fazer ele de fora para dentro. Eu quero fazer um biquinho aqui triangular, né? Aí justifica encontrar uma peça, né? O que não pode é ficar sempre querendo achar a peça ideal, porque isso é uma coisa que não existe, né? É mais fácil achar um jeito de encaixar do que uma peça ideal. Então tá, fiz a aresta. Ficou um cantinho aqui. Tudo bem. Com certeza vai vir uma peça que vai se encaixar e vai me ajudar aí. É só eu esperar. Eu vou pegando e ela vai aparecer. Por exemplo, essa. Eu posso encaixar aqui. Tá, então a figura geométrica a gente faz de fora para dentro, do perímetro para o centro. Tá? No meio é a parte mais difícil, que a gente vai ter que resolver. Né? Quando vai ficando mais difícil? Quanto mais cantinhos... Né? Quanto mais cantinhos, eu vou tirar uma para mostrar a dificuldade aqui. Se eu coloco uma peça na lateral, eu só tenho um canto para fazer conversa, certo? Se fica um buraco ali, ó, eu tenho que fazer ela conversar com isso, com isso, com isso. Quanto mais cantinhos para fazer conversa, mais dificuldade eu tenho em achar a peça, né? Então a gente